Bem, nós estamos de volta com o programa Conexão Empresarial nessa segunda-feira, dia 13 de dezembro, tendo o privilégio de receber aqui o Dr. Henrique Salvador, diretor-presidente do hospital da Rede Mater Dei de Saúde, que está aqui conosco contando um pouco dessa história de 41 anos, uma série de histórias lindas, conquistadas ao longo desse tempo. E nesse momento, nesse 2021, a gente estava falando que o Mater Dei começa então com 3 operações, com 3 estabelecimentos, com 3 unidades dentro de Belo Horizonte e termina esse período de 2021 com mais 6 equipamentos, com mais 6 hospitais previstos. Nós não falamos no primeiro bloco, mas agora nós podemos já seguir para o momento atual, para a realidade atual. Talvez um dos principais movimentos que a rede tenha feito na sua vida, na sua trajetória, certamente tenha sido colocar a empresa, colocar essa história disponível para o mercado ser investidor e, obviamente, para também haver uma expansão no ritmo que esse capital, que essa nova forma aí de atuar vai trazer. Então, eu queria que você falasse. A gente estava falando sobre as características que o Dr. Salvador e a Maria Norma sempre trabalharam e sempre fizeram questão de ter, que é a questão da proximidade com o paciente, de estar ali próximo do dia a dia, de humanizar o máximo possível aquele momento em que a pessoa está no hospital. Uhum. Eu te pergunto, dentro dessa realidade agora, com essa decisão de expansão significativa pelo Brasil afora nesse primeiro momento, como é que você enxerga, então? O que você entende que vai, de fato, poder melhorar, mas como que vocês vão manter a história funcionando com essa característica humana, com esse trato diferenciado para o paciente? Como é que vocês vão dar vazão ao crescimento, mantendo as características? Tá, então, Gustavo, assim, primeiro, o que nós identificamos é que, querendo ou não, o Brasil está passando por um momento de consolidação da sua rede hospitalar. O Brasil tem mais de 4.500 hospitais privados, muitos deles pequenos, hospitais que não vão conseguir, ao longo do tempo, se manter isoladamente. Então, eles vão precisar se agrupar em redes de atendimento, de tal maneira que você possa gerar as chamadas sinergias, que você possa, dentro de uma rede, comprar melhor insumos, ter uma política mais homogênea de relacionamento com a população, com o paciente, com médicos, com as operadoras de plano de saúde, que você possa criar uma identidade mais uniforme e, com isso, melhorar o seu posicionamento competitivo dentro desse cenário que agora a gente enxerga claramente. Algumas entidades começaram isso antes, algumas redes são maiores e nós acordamos para essa necessidade e resolvemos, então, também criar as condições para que isso ocorresse. E a Rede Mater Dei só abriu capital na Bolsa de Valores por causa disso, porque ela identificou que ela precisava realmente de capital para poder crescer. Houve um alinhamento muito claro na nossa família, eu chamei os irmãos, chamei meu pai, minha mãe, conversei com eles na época, e nós conseguimos um alinhamento de propósitos. Isso foi o quê? Uns 3 anos atrás? 3 anos atrás. E aí nós fomos nos preparando para isso. Esse processo de se preparar para a abertura de capital não é um processo que acontece da noite para o dia. Você tem que ter uma governança muito madura, que eu até já falei sobre ela, E isso a gente conseguiu rapidamente, nós sempre trabalhamos muito, alguns fundamentos, que eu acho que são importantes. Por exemplo, características ligadas à sucessão, a questão da estruturação da nossa governança, e, curiosamente, sempre em parceria com a Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral foi muito importante, é muito importante na nossa vida, Eu tenho, inclusive, o orgulho de ser conselheiro, da Fundação Dom Cabral, e sempre houve um alinhamento muito grande, entre as necessidades do Mater Dei e as orientações que a Dom Cabral poderia nos dar. Então, a gente tinha uma governança já bastante madura, Tivemos que criar uma estrutura também na nossa operação para se relacionar com o mercado.
Então, trouxemos um CFO, né, um financeiro, mais voltado para as coisas da porta para fora do hospital, né? Então, que a gente estruturasse uma relação com investidores, né? Uma estrutura de M&A, de fusões e aquisições, que a gente pudesse identificar hospitais que tivessem um alinhamento semelhante ao nosso. Trouxemos uma Big Four para nos auditar. Então, foi uma série de passos que foram dados, né, para que houvesse uma preparação da rede Mater Dei para esse momento. E no dia 14 de abril, numa janela difícil na Bolsa de Valores, muitas redes hospitalares, inclusive naquele momento, tentaram abrir capital e não conseguiram, né? Nós conseguimos abrir capital, o que nos deu condições para também passar a ser uma plataforma consolidadora de hospitais, né? Então, em virtude disso, nós começamos a prospectar hospitais, né? E ver aqueles que tinham valores, posicionamento semelhante aos da rede Mater Dei, né? E o curioso, sabe, assim, aí a gente até hoje nós tivemos reunião do nosso conselho, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? O tanto que a reputação que você constrói ao longo da vida, muitas vezes ela faz diferença, né? E é curioso porque médicos de hospitais que nós estamos prospectando consultam seus colegas de especialidade aqui em Belo Horizonte e perguntam o seguinte: vem cá, isso aqui que a direção do Mater Dei está falando, é isso mesmo? Ou eles falam uma coisa, quer dizer, o áudio bate com o vídeo, né? O tico bate com o teco, né? É isso mesmo? Ou é diferente? E aí, para nossa grata surpresa, né, e para nosso prazer, né, assim, a gente começa a perceber que alguns hospitais têm escolhido a rede Mater Dei para ser parceiros, sabe? Então, isso aconteceu com o Hospital Porto Dias de Belém. Na verdade, são 2 hospitais, são quase 600 leitos, né? Onde a família Porto Dias, lá não tinha problema de CAD, então qualquer rede hospitalar do Brasil poderia ter comprado o Hospital Porto Dias, né? E eles nos escolheram, e nós a eles, né? Então, fizemos um acordo super bacana, compramos 70% do hospital, o fundador continua à frente lá do empreendimento, obviamente com o diretor administrativo e financeiro da rede Mater Dei. Na sequência também, numa negociação que durou 1 ano e meio, nós compramos o Hospital Santa Genoveva de Uberlândia, que é um hospital que tinha 215 sócios, né? E nós compramos 214 participações, só um que ficou, né? Então compramos 99,6% das cotas e compramos o CDI, que é o Centro de Diagnóstico por Imagem também, acoplado, né? E temos outras coisas também que estão em andamento. O Hospital Mater Dei Salvador, que é um projeto muito robusto, vai ser inaugurado o ano que vem, no primeiro trimestre, né? Um hospital mais ou menos do tamanho do Mater Dei da Contorno, são 370 leitos, são 2 prédios, é o prédio do hospital com 62 mil metros quadrados de área construída e um centro de consultórios, um centro médico, né, com 10 mil metros, vai ser inaugurado, né? O Hospital Mater Dei de Nova Lima também, que é o prédio que era o antigo Campus 2 da Faculdade Milton Campos, né, ali nas 6 pistas, esquina com a Rua da Paisagem, hoje, né, Rua Dr. Mário Vandresic, né, em frente ao posto Fernanda, né? Então, assim, e outras negociações que estão em curso também, sabe, Gustavo? Na hora que você exemplifica uma realidade como é a de Salvador, com esses números de leito e esse centro médico aí, esse centro de consultórios acoplado, qual que é o tamanho dessa operação em relação a Belo Horizonte? Em Belo Horizonte... Nesse momento, obviamente. Em Belo Horizonte e Betim, vamos dizer assim, né? Nós temos em plena operação 1.081 leitos, né? Quando eles estiverem plenamente operacionais. Em Salvador, em plena operação, nós vamos ter 370 leitos, então aproximadamente 1/3, né? Na verdade, é uma operação daqui. Aqui são 3, exatamente. Então ela representa mas é uma operação maior, sabe? Uma operação de lá. Maior do que o Santo Agostinho, mais ou menos o tamanho do contorno, vamos dizer assim. Né? Mais ou menos. Inclusive o projeto arquitetônico é semelhante, porque o arquiteto é o mesmo, tem a mesma concepção. Então ele já nasce tendo uma relevância do negócio enorme.
É aquilo que eu dizia há pouco tempo atrás, né? A gente quer ir para locais onde a gente possa ser relevante, né? Então, assim, esse projeto de Salvador, ele tem algumas características muito interessantes, sabe? Ele está muito bem localizado, porque está na esquina de duas avenidas muito importantes de Salvador, Anita Garibaldi e Vasco da Gama, no Rio Vermelho. Os apartamentos todos têm vista para o mar. Ele é um projeto cilíndrico, é um projeto muito robusto, né? Assim, com um teto verde dentro do hospital para humanizar, para que o paciente tenha uma experiência mais humanizada enquanto ele estiver internado, né? Com fluxos muito diferenciados, com radioterapia, com oncologia muito robusta, com centro cirúrgico, com 18 salas de cirurgia grande, cirurgia robótica, sabe? Então, assim, é um projeto bastante avançado e que vai se integrar ao centro médico de uma maneira muito interessante. A gente quer que, na verdade, haja uma linha de cuidados mesmo, algumas linhas de cuidado, né, onde o paciente adentre pelo consultório e possa utilizar os serviços hospitalares dentro de um sentido, dentro de processos muito claros, né, para que a gente possa ter o melhor resultado assistencial. Isso tudo suportado por tecnologia também. Nós estamos no programa Conexão Empresarial, acabou de ter essa movimentação da abertura do capital, são atividades absolutamente públicas. Como é que foi o que vocês miravam e o que de fato realizou? Foi próximo em relação à captação? Quanto foi captado? O que a gente pode imaginar de execução nesses próximos 2, 3 anos dentro da realidade que foi trabalhada junto a esses novos investidores e novos parceiros do grupo? Tá, olha, nós temos procurado ter uma disciplina muito grande na execução, sabe? Porque eu acho que isso é que é o principal. Então, tudo aquilo que nós prometemos no roadshow, tudo aquilo que nós prometemos por ocasião do IPO, nós estamos procurando seguir. Por exemplo, nós adquirimos o controle de uma empresa de tecnologia chamada A3 Data, depois do IPO. E está exatamente dentro do planejamento que nós estabelecemos lá atrás. É uma empresa de inteligência artificial e gestão populacional. Ela vai permitir que nós possamos avançar ainda mais em alguns produtos para a gente oferecer para as operadoras de plano de saúde, que são nossas parceiras, né? Nós até fizemos recentemente agora já um primeiro produto com a operadora que está sendo um sucesso, né? Então, assim, na verdade, o que a gente vai fazer é procurar entregar para o investidor aquilo que nós prometemos. Obviamente que nós estamos vivendo um momento atípico, né, em relação à Bolsa de Valores, né? Uma instabilidade política, uma instabilidade econômica, né? Um ano pré-eleitoral, Bolsa de Valores ela está indo e vindo, né? Renda, como o juros subiu, né? Renda fixa passa a atrair mais capital do que atraía cerca de 6 meses, 8 meses atrás, né? Então, renda variável passa a ser uma questão para algumas pessoas, né? Então, assim, mas mesmo dentro desse cenário, uma coisa que é importante é o seguinte: a nossa visão para a Rede Mater Dei não é uma visão de curto prazo, não é uma visão para poder bater os resultados do trimestre, é uma visão de médio e longo prazo. Por isso é que eu digo que nós não vamos nos perder ao longo do caminho, né? Nós não vamos nos afastar daqueles que são os pilares e os valores principais que nos trouxeram até aqui e que motivaram lá atrás o Dr. Salvador a fundar a Rede Mater Dei, né? Nós vamos ser muito disciplinados para que isso não ocorra. O que é esse período? 10 anos, 15 anos? Na hora que o cara coloca o investimento lá, dentro dessa realidade de longo prazo, ele pensa num período de qual média? Gustavo, você tem tudo quanto é tipo de investidor, né? Uma coisa que nos deu muito prazer também é que no caso do IPO da Rede Mater Dei, nós tivemos um grande número de fundos que se chamam de long only, né? Que são os fundos que ficam no negócio muito tempo e que apostam na tese, né? E que inclusive depois do IPO compraram mais ações da Rede Mater Dei, porque entendem que a nossa tese é uma tese que tem muita chance de ser vitoriosa ao longo do tempo, né? De prosperar. Então, isso, para a gente, é motivo de muita satisfação também, né? Então, assim, na verdade, a nossa viagem, ela não termina nunca, né? A gente entende que o hospital, uma rede hospitalar, é uma coisa que está sempre se transformando, sempre evoluindo, né? E é muito dinâmica, como é a vida. Sim. A vida, ela está sempre em constante movimento.
E uma rede hospitalar, da mesma maneira, tem que estar sempre em constante movimento, mas talvez o segredo, né, seja estar sempre atento para o que precisa ser modificado e para o que precisa de ser mantido também, o que precisa de ser reforçado, inclusive. No processo imediato, aí, no tempo imediato, nós estamos falando, então, de iniciativas no Pará, no Triângulo Mineiro. Inclusive, a gente já pode falar aqui, o canal Viver Brasil vai estar presente em Uberlândia, Uberaba, a partir do dia 10 de janeiro, a gente já está sendo distribuídos permanentemente também no Triângulo Mineiro. Então, nós estamos falando de Pará, Triângulo Mineiro, e o que mais que a gente pode pensar de maneira imediata em relação a áreas? Tá, o que é a estratégia da Rede Mater Dei, que foi muito bem desenhada por ocasião do IPO, né? É um hospital na região norte, um hospital, um hospital relevante, né, na região norte. O Hospital Porto Dias, para você ter uma ideia, é o principal hospital privado do norte do Brasil. Um hospital... Atendendo, inclusive, outros estados. Exatamente. É um polo importante que atrai pacientes, inclusive de outros estados. Um hospital muito relevante no Nordeste do Brasil, e esse Hospital de Salvador vai atender isso perfeitamente, pelas características que eu acabei de citar. Um hub importante em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na região da Grande BH, e aí nós temos, né, nós vamos ter 4 hospitais posicionados nessa região, né, o Mater Dei Santo Agostinho, o Mater Dei Contorno, o Mater Dei Betim Contagem, na saída oeste da cidade, e o Mater Dei Nova Lima, na zona sul, né? E caminhar em direção ao centro-oeste do Brasil. E aí, essa aquisição de Uberlândia foi muito importante, né? Uberlândia... Que já está beirado na Goiás, Goiânia já está pertinho ali. Exatamente, muito próximo. Uberlândia, gente, é uma cidade que tem impressionado muito. Quem sai de vários lugares de Goiás para pegar voo, pega voo em Uberlândia. Exatamente. Então, assim, Uberlândia é uma das cidades do interior do Brasil que mais crescem hoje, né? E mais... importantes, né, para a macro-região a qual ela influencia, né? Então, na verdade, quase que esse retângulo, né, entre o norte do Brasil, o sudeste, o centro-oeste, a região do agronegócio, e passando por Belo Horizonte, a região sudeste também, obviamente, né? A região sudeste do Brasil, que seria a base desse retângulo, né, em hipótese alguma pode ser desprezada, né? Então, assim, na verdade, esse é um projeto de longo prazo, de décadas, né? Mas que a gente tem que começar. E tem que começar de uma maneira consistente, de uma maneira robusta, fazendo sentido, dentro de uma estratégia que a gente procurou desenhar e discutir durante muito tempo, com muita profundidade, sabe? Isso não nasceu assim por geração espontânea, não. Nasceu a partir de uma reflexão muito intensa e grande a respeito daquilo que a gente queria para o Mater Dei no futuro, que, em última instância, acima de tudo, a perenidade da rede Mater Dei, né? Eu acho que é a marca da própria vida do Mater Dei, é essa história da tradição, do reconhecimento dos médicos em relação a como se fazer o procedimento, como que vocês tratam o cliente, como vocês tratam essa relação com a cidade. E eu acho que essa relação que vocês têm com Belo Horizonte certamente vai ser a relação que vocês vão implementar em cada uma dessas outras localidades. Henrique, em relação a essas transformações que estão tendo, como é que você enxerga o hospital? Como é que você enxerga não apenas o negócio, mas o consumo dele? A forma como o cliente vai até lá, as formas que o hospital vai poder se transformar aí nessa questão da tecnologia, nos hábitos de consumo, na questão da teleconsulta, de você conseguir ter equipamentos que dentro do seu corpo, ou externamente ou internamente, consigam auxiliar o atendimento médico de maneira geral. Essas questões aí da inteligência artificial que você está considerando agora, eu tenho certeza que você não as considerava há 35, 40 anos atrás. Então, como é que você enxerga, de fato, essa evolução do atendimento saúde, no hospital, na clínica, pelo profissional, a relação do paciente, do cliente, do consumidor com o prestador de serviço? Como é que você vê as principais mudanças que podem ocorrer? Entendo eu que talvez as prioridades sejam vinculadas à tecnologia e ao comportamento humano. Eu acho, sabe, Gustavo, assim, existe uma grande mudança em curso que a gente não pode desprezar, que talvez seja a mais relevante, né,
das últimas décadas, que é o próprio ser humano ser ele próprio o agente a cuidar da sua saúde, sabe? Então, assim, essa transformação de conceito, de ótica e de referência, a gente começa a observar ela ocorrer cada vez mais, né? Então, o hospital, ele vai ser cada vez mais um hub para orientar as pessoas sobre as melhores formas de cuidar da sua saúde. Vamos dar um exemplo, né? Alguém que tem uma diabetes mellitus, por exemplo, né? Ele precisa de alguns cuidados ao longo da vida, que se ele obedecer esses cuidados, ele vai ter muito menos complicações. Então, o papel do hospital vai ser cada vez mais usando tecnologia como meio e não como fim. Eu acho que tecnologia é um instrumento, não é um fim em si só. Vai permitir que o próprio paciente se conecte a sistemas de saúde para cuidar melhor da sua diabetes, por exemplo. Então, você já tem hoje dispositivos remotos em que você orienta o paciente sobre a caminhada que ele tem que fazer naquele dia, o controle de peso, a medida da glicose, né? Então, isso tudo ligado a um sistema de saúde que está no hospital muitas vezes e que pode orientar esse paciente. Da mesma maneira, o hospital vai ter um papel pedagógico e educacional muito grande, né? E, obviamente, que vai ser sempre um local onde as intervenções mais complexas, né, terciárias, quaternárias, vão ocorrer. Então, o hospital vai ser um ser híbrido que vai precisar estar sempre muito atualizado para atender as necessidades das pessoas. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, né? Apesar de haver hoje uma tendência para você organizar o sistema com porta de entrada, com atenção primária, com médico de referência, né? Com processos mais claros de atuação hospitalar, mas aonde as coisas realmente acontecem, onde o bicho pega, é no hospital. Veja o que aconteceu na pandemia agora. O grande problema que aconteceu nas grandes cidades foi quando faltaram leitos de UTI, leitos para atender as fases mais agudas da Covid-19, né? Então, foi aí que nós vimos aquela confusão em Milão, em Nova York, e em cidades muito grandes, onde faltaram respiradores, faltaram leitos. Então, a gente não pode desprezar a necessidade de estruturas de saúde e de estruturas complexas hospitalares para atender as pessoas em situações extremas. Eu acho que o hospital vai ter sempre um papel muito relevante nas comunidades. Sim, eu também concordo que relevante eu sei que ele sempre vai ser, mas entendo que à medida que o tempo passar, de fato as coisas estão mudando muito. Então você pega, por exemplo, eu estava discutindo aí e estava falando de uma área, e aí eu estava pensando numa outra que teoricamente não tem nada a ver com o nosso papo do Conexão Empresarial, mas também tem. Então, por exemplo, nós estamos passando por uma mudança comportamental de hábitos, de culturas que não se existia da forma passada. Então, por exemplo, você vai ter clientes lá chegando no Mater Dei que vão falar que são homens, mas nasceram mulher. Então, você tem comportamentos muito malucos que estão aí, na ordem do dia, está aí agora. Só abrir o jornal, ou abrir qualquer rede social, ou qualquer meio de comunicação, esses questionamentos estão aí, extremamente bem colocados, explícitos. Como é que, por exemplo, essa realidade vai ser enfrentada pelos hospitais também? A realidade de identificação, de posicionamento, o que eu sou, o que eu não sou. Claro, mas isso é a tendência do mundo, né? O hospital, ele não vai parar no tempo. O hospital, ele tem que ser um ente flexível, adaptativo, em que ele possa, sem perder aquilo que é a essência para o qual ele existe, que é cuidar da saúde das pessoas e oferecer a melhor qualidade assistencial e segurança assistencial, ele tem que ter estruturas flexíveis que permitam, por exemplo, atender a diversidade. E ele não pode questionar. Seja a diversidade qual for. Claro que não, mas isso não é apenas o hospital, o próprio profissional, né? Todos. Ou seja, a advocacia. A gente tem que ter mesmo uma postura muito mais tolerante em relação a dogmas que existiam antigamente e que hoje não existem mais, né? E acho que as instituições, aí eu vou até um pouco mais além, não são apenas os hospitais, não.
Eu acho que as empresas, as instituições, inclusive governamentais, as estruturas, elas precisam de ser flexíveis para entender que o mundo hoje é diferente, que a diversidade hoje é grande, que as pessoas têm que ter o direito de expressar aquilo que elas realmente desejam ser, né? Na caminhada da vida, como é que você poderia posicionar quais foram as lições mais importantes que você teve aí no decorrer? A primeira coisa que eu acho que não tem a menor dúvida, que eu já falei um pouco sobre ela aqui, que é gostar daquilo que a gente faz, né? Eu acho que a gente passa a maior parte da vida da gente no trabalho, né? Dedicando ao trabalho, e acho que a gente tem a felicidade de descobrir uma atividade profissional que te dê prazer, né? Uma atividade profissional que você se sinta brincando e trabalhando ao mesmo tempo, né? Ou seja, muitas vezes até de uma maneira lúdica, né? E leve. Eu acho que isso é muito importante e é uma grande lição que eu levei para a minha vida. Uma outra questão extremamente importante também que eu aprendi em casa, no berço, e que eu procuro fazer é que, sem dúvida alguma, a família é o bem principal que a gente tem na vida, né? Na hora que o bicho pega mesmo, é para lá que a gente corre, é com a família que a gente conta e com os grandes amigos que a gente faz na vida, né? Que, na verdade, não são muitos, né? Mas são pessoas muito importantes, né? Que contribuem até para a nossa saúde, né? Emocional, né? E intelectual. E outra coisa, né? Que, sem dúvida alguma, nada se faz sem trabalho, sabe? Nada se faz sem determinação, sem trabalho, sem acreditar naquilo que a gente acha que pode dar certo. Obviamente que tem que ter um planejamento, obviamente que tem que ter um senso prático, né? Obviamente que tem que fazer sentido, mas a gente precisa acreditar nos nossos sonhos e correr atrás deles e trabalhar para que eles virem realidade, né? É mais ou menos, né, como a cabeça andar nas nuvens, mas os dois pés bem fincados no chão mesmo, para você ter o senso prático das coisas. Você acha que existe diferença de fato entre vida profissional e pessoal? Olha, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, elas se misturam muitas vezes, né? E é por isso mesmo que a gente tem que gostar muito do que a gente faz, né? Porque, por exemplo, eu como médico e como diretor do hospital, né? O meu celular fica à disposição das pessoas, né? O tempo todo. Eu, as minhas irmãs, meu pai, meu filho, meus sobrinhos, né? Então, assim... Telefones públicos. Exatamente, são mesmo. E tem que ser assim, Sim. né? É curioso pelo seguinte, né? Se a gente acredita que a proposta do Mater Dei realmente é tratar as pessoas de uma maneira diferenciada, estar à disposição das pessoas, se alguém me liga com problema de saúde no fim de semana, né? Está me ligando porque está precisando, e eu não atendo, ou eu não dou retorno, isso bate frontalmente contra um dos pilares da rede Mater Dei, né? E aí tem uma coisa que é importante, que é o seguinte: toda a gestão intermediária do Mater Dei, os gestores de área, eles já sabem disso. Então, quando eu ligo para alguém no fim de semana que eu preciso de um apoio para fazer uma ressonância de urgência, uma tomografia de urgência, ou até para um atendimento no pronto-socorro, ele já sabe o seguinte: espera aí, se o Henrique foi acionado, que é diretor, que é o presidente, se ele está me acionando, ou seja, essa diretoria, ela está pedindo que a gente faça aquilo que ela faz. Ou seja, essa é outra coisa, sabe, Gustavo, que eu acho que é fundamental, uma congruência, é um alinhamento entre o discurso e a prática, né? Se as pessoas sentem que você valoriza o trabalho e você é o último a chegar e o primeiro a sair, tem um trem errado aí, né? Se, por outro lado, elas falam, o trabalho aqui é valorizado, e eu sinto que quem está no comando realmente trabalha muito, tem um sentido. Se diz o seguinte, que o ente mais importante que existe no hospital é o paciente, e quando o paciente precisa daquela pessoa, o diretor não está disponível, tem um negócio errado aí, né? Então, assim, e a gente aí vai criando alguns dispositivos também institucionais para você escalar isso, né? Então, nós temos pessoas hoje muito alinhadas, né, com essa proposta e com esse propósito, que atuam da mesma maneira. E aí esse crescimento vai acontecendo de tal maneira que, a partir de um núcleo, mais pessoas vão atuando da mesma forma, através do exemplo e através de processos que você vai criando, né? Ô, Henrique, eu acho a história linda, eu sou um dos admiradores, você sabe disso. Eu tenho uma pessoa na minha vida, que é a minha mãe, que é completamente apaixonada por tudo que vem dessa família, de maneira geral. Não que o meu pai não seja, mas a mamãe, ela é.
de fato enlouquecida com o doutor Salvador, com Maria Norma, com os filhos dela todos, e eu tenho muita gratidão pela forma que vocês sempre trataram ela, mas sobretudo como vocês tratam a empresa, como vocês tratam as pessoas que lá vão buscar acolhimento. Não é um local de diversão apenas, é um local que as pessoas estão ali muitas vezes sofrendo, passando por momentos únicos, e vocês de fato conseguem dar esse acolhimento com uma fórmula encantadora. Então, vocês de fato merecem o sucesso que estão tendo. Acredito que o Brasil vai só ganhar tendo a oportunidade de ter Mater Deis espalhados pelo nosso país, e o que eu peço é que Deus, que as energias aí que fazem parte do nosso dia a dia sejam sempre muito fortes, para que essa caminhada seja cada dia mais sustentada, seja cada dia mais associada à excelência de atendimento, de prestação de serviços que ela sempre foi. Entendo que qualquer cidadão de Minas Gerais tem no Mater Dei uma referência de atendimento e de excelência muito grande. Acredito que esse programa aqui vai ajudar muitas pessoas que o assistirem, no sentido de terem essas inspirações. Te agradeço muito por ter estado aqui nessa nossa conversa do Conexão Empresarial, de último evento aí, o último programa que a gente está gravando nesse ano de 2021. A gente vai ter uma série se iniciando aí a partir do dia 10 de janeiro, só fazendo aqui um registro, meu caro Henrique, para quem está nos assistindo agora, para quem vai nos assistir depois. O canal Viver Brasil, desde o último dia 9 de novembro, começou a ser apresentado ao vivo, e agora, a partir do dia 10 de janeiro de 2021, a gente passa a fazer a transmissão não só no YouTube, nos streams, nas redes sociais, mas também na TV a cabo, a partir da Claro, nos canais 527 HD e 9 SD da Claro Net. Nós vamos estar aí cerca de 350 mil assinantes, 350 mil estabelecimentos diferentes, mais de 1 milhão de telespectadores em potencial. Então, não tem a menor dúvida que vai ser muitas histórias boas a serem contadas. Repito o meu agradecimento, parabéns por toda a história que constrói a rede Mater Dei de Saúde. Obrigado por serem parceiros, por estarem sempre presentes, tanto na questão pessoal quanto na questão profissional. Sou fã seu e da família de maneira geral. Tivemos a oportunidade de ter aqui nos eventos nossos do Conexão Empresarial uma reunião super bacana de de 4 partes da rede Mater Dei, com 4 mulheres, duas irmãs suas e 2 netas do doutor Salvador e da doutora Maria Norma, mostrando aí a relação com essas gerações que estão só se aprimorando. O Zé Henrique, seu filho, é um dos diretores também, faz um trabalho lindo e reconhecido pelo próprio grupo. Enfim, parabéns, obrigado por ter estado aqui conosco hoje no programa Conexão Empresarial. Tomara que o nosso Mater Dei esteja em todas as regiões do nosso estado muito brevemente. Sei que tem várias coisas acontecendo, além do que a gente falou aqui. Existe um alinhamento, uma parceria muito bacana com a Drogaria Araújo, que obviamente vai se expandir durante o tempo. A Drogaria Araújo está agora se expandindo em Minas Gerais, e certamente isso vai trazer novas oportunidades para essa relação que há entre a Araújo e o Mater Dei. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, obrigado ao doutor Henrique pela presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado, Gustavo. E a gente volta no próximo Conexão. Obrigado, doutor Henrique Salvador, valeu. Um abraço, obrigado, Gustavo.